Agora tá melhor, né? Sim, agora eu consigo te ver perfeitamente. Melhorou. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, e você, como é que tá? Tô bem também. Que honra ter você aqui. Muito obrigado por aceitar, né, a fazer parte aqui com É a um gente. prazer, é um prazer. Eu tô nervosa, né? Só não me faz pergunta Ah, não, difícil. não fica não, é normal. A gente vai conversando, é como se a gente estivesse tomando chá com biscoito, tá bom? Tá bom, então. Mas sem perguntas difíceis. Você já participou de outras lives por aí? Não, não, nunca participei. Eu só fiz a minha live da outras vezes, né? Depois eu não fiz mais porque é muito cansativo ter que fazer a live, né? E também manter vídeos no YouTube, né? Você tem que. Se eu for fazer live de novo, vai ser só uma vez no mês. Mas assim, eu nunca tinha participado assim, que nem eu tô fazendo com você. Uma vez que eu fiz um teste, né, com mil mitos. Acho que tu já ouviu falar, né, do mil mitos. Não, eu nunca ouvi falar. É uma pessoa? É um canal, ele chama de mil. A gente fez um Ah, teste, né, que nem você agora, que nem nós dois aqui, só para experimentar como é que era, né, a experiência das lives. eu vou dar uma olhada depois. Eu vou anotar aqui. Como que é o nome? Mil mitos. New Mitos, tá. Obrigado. E eu espero que seja bem legal aqui. Acho que você conhece a Lana, né? Sim, eu conheço ela, né? Tudo pela internet. Quem sabe um dia a Ainda gente não se tive, conheça. ainda não tive o Oi? privilégio de conhecê-la pessoalmente, entendeu? Ah, sim. Quem sabe um dia a gente se conheça presencialmente, né? Ao vivo. Sim, sim, com É, certeza. eu gostei muito do seu trabalho, Elisiane. Seja bem-vinda, tá? Eu vou começar aqui. É uma entrevista básica. Como eu falei, é como se a gente estivesse tomando chá com biscoito. E se o pessoal Tá, aí que está assistindo quiser fazer algumas perguntas, tá? Quiser comentar, fiquem à vontade. tá. Seja bem-vinda. Boa noite, pessoal. Estamos aqui com a Elisiane Batista. Ela é uma. Você faz vídeos, né? Você é, como que fala? Digital maker. É isso que fala, né? Ah, eu não sei. Eu não sei te Vamos dizer dizer como que é é que isso fala. mesmo. Ela faz vídeos, ela é contadora de histórias, narradora de histórias. Você também é atriz, né? Porque quando você conta histórias, você também atua. Então, eu acho muito legal isso. E você traz histórias, não sei se eu posso te chamar de lendas também, da terra de onde você viveu, né? Que é no Amazonas, no estado do Amazonas, né? Eu gostaria que você falasse sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira como contadora de histórias. Você hoje está em São Paulo, né? Eu gostaria que você dividisse conosco como você sente essa distância de lá para cá, se você sente algum impacto social, alguma diferença, ou não tem nada disso. Pode se sentir à vontade para falar conosco. Primeiro eu quis fazer vídeos no YouTube, né? Porque eu quero que os ribeirinhos sejam conhecidos. Da mesma forma que os indígenas são conhecidos, os índios lutam pelos direitos deles, entendeu? Isso é muito bonito. É, a tradição indígena é bonita, mas também os ribeirinhos é um povo tradicional, entendeu? E hoje é reconhecido, hoje eles foram reconhecidos, né? Que é um povo tradicional também. E eu quero trazer isso para as pessoas, que as pessoas possam conhecer, né? O ribeirinho, que eles também têm cultura, que eles também vivem no meio da floresta, que eles também defendem a floresta e que não é só os índios, entendeu? É assim, são tudo parentes, né? Só que cada um fica na sua comunidade. Cada um respeitando, né? Os índios vivem de um jeito, os ribeirinhos vivem de outro. Só que são muito parecidos, entendeu? Porque o que diferencia é que o índio ele tem o próprio dialeto deles, né? E o ribeirinho não, eles têm umas palavras bem diferentes, né? Como, por exemplo, aqui a gente chama de gengibre, né?
E lá se chama mangrataia. O cheiro do peixe, né? Que a gente chama aqui, né? O cheiro, o odor, né? O cheiro do peixe é forte. Lá a gente dá o nome de piché, né? Então, assim, são palavras, algumas palavrinhas que são diferentes. E claro que o modo de falar também é bem diferente, porque geralmente os ribeirinhos falam meio rápido e junto muitas palavras. Então, assim, você tem que prestar bem atenção no que eles falam. Mas o resto, os indígenas, é muito parecido, como os índios vivem da agricultura, os ribeirinhos também vivem da caça, da pesca, né? E assim, são muito iguais nesse sentido. E então, minha intenção é levar as pessoas, né, a cultura ribeirinha, e que eu quero levar isso para o mundo, né, para conhecerem, que as pessoas acham que o ribeirinho não é só quem vive na beira do rio. É mais fácil falar que vive na beira do rio, já que é ribeirinho, mas tem ribeirinhos que vivem no meio da floresta e que só conseguem seu alimento dos gapós, que são dos lagos isolados, entendeu? E que não precisa estar na beira do rio Amazonas, não precisa estar na beira de um rio, mas geralmente eles moram na beira de um lago, como os índios, porque os índios também têm que morar perto de um lago para poder eles tomarem banho, para poder eles pegarem a água, né? E você conta as histórias que os seus antepassados, né, os seus familiares te contaram. Você traz as histórias que você ouviu deles, é isso? Sim, o meu avô, ele contava muitas histórias, como a minha avó também, né? Sempre contaram bastante histórias. E todas as histórias que eu falo, todas as histórias, quando você falou na questão, não sei se eu posso chamar de lenda, né? Como vocês. A maioria das histórias, principalmente do boto, da cobra, do pindá, e os espíritos encantados, eles não são lendas, pra gente eles não são lendas, sabe? Eles são reais. Assim, coisas que acontecem, principalmente do boto, né? Que se a pessoa for experimentar, né, de ir até a Amazônia e colocar uma mulher lá menstruada, ela fica lá na beira do rio nadando menstruada, ela pode ter certeza que o boto ele vem, só que a pessoa não consegue ver o boto porque ele tipo adormece, hipnotiza a pessoa, e quem tiver ao redor dela ele pratica, né, o que ele tem que fazer lá com a mulher, e as pessoas nem sabem. E a cobra Então, também. então a gente pode considerar que são histórias reais, né? Não é lenda, não é algo que pode-se dizer que é mito, lenda, falso, assim, que nunca existiu, né? Sim, é real. Da cobra também é real. A cobra, ela pode se transformar em homem, como ela também pode se transformar em mulher, mas geralmente é em homem, a cobra. Ela se transforma, só que do boto, o boto é ao contrário da cobra, porque o boto, quando ele se transforma em homem, ele vem para querer manter sexo, né? Relação sexual com a mulher, e a intenção dele é engravidar a mulher, entendeu? Para que ela tenha o botinho, está entendendo? E... Uhum. Mas e a cobra não, a cobra não tem intenção de querer manter relação com a mulher. A cobra ela quer seduzir para poder ela servir de alimento. A cobra ela seduz para ela comer a pessoa, né? Engolir para encher o estômago dela. É assim E que você já presenciou alguma história assim acontecendo? Você vendo mesmo? eu já presenciei do boto, né? Do boto, sim. No Amazonas, se você for para os interiores, eu não falo de Manaus, porque Manaus, o que acontece? Tudo que é cidade grande, os animais que ficam ali ao redor, eles acabam se acostumando, porque eles encontram comida fácil, se joga comida fácil ali para eles, entendeu? Eles acabam se adaptando ali, todo dia vendo as pessoas. Tá entendendo? E principalmente os botos,
que estão ali em determinados lugares de Manaus que são para turista ver. Então, assim, esses botos são tipo cativeiro. Então, esse boto não vai fazer nada. Eles são que nem tu pegar um leão e criar, entendeu? Enquanto estiver alimentando o leão, ele não vai fazer nada, tá entendendo? Então, mas lá, se você vai para o interior mesmo, você vê muitas histórias, e não é só histórias contadas pelos mais velhos, como os jovens podem te falar, que eu já presenciei de eu ir nadar na beira do rio, eu estava menstruada, e apareceu vários botos cor-de-rosa. E assim, quando eles ficam sem você, eles boiam, ficam com a cabeça pro lado de fora, tipo, exemplo, né? No caso do que eu vi, foi 3 botos. Mas eu tive que ver assim muito rápido de canto de olho, porque você não pode olhar para o boto, porque se você olha para o boto, a mulher olha para o boto, porque ele é bonito, né? Eles estão tudo para cima te observando. Se você a pessoa, ele sabe quem é a pessoa que está menstruada, eles estão sabendo pelo cheiro, eles estão atraindo pelo cheiro. Se a mulher olha para eles já registram quem é a pessoa, entendeu? E já a fisionomia. Eles já, além de ir pelo cheiro, eles já marcam, né, o rosto da pessoa. Então, assim, eu vi esse de canto de olho os 3 botos, e aí uma senhora que já faleceu, ela falou assim, quem tá menstruada aqui? Eu disse, sou eu. Ela falou, menina, não olha para trás pro boto não ver teu rosto. Eu fiquei com medo, né? Porque as meninas que estavam do meu lado, o meu companheiro que estava do meu lado, ele falou assim, não olha pro boto, já que ele não, é assim, ele falou assim, é tua tradição, né? Mas ele falou assim, é meio assustador, eu nunca vi uma coisa dessa. Ele falou, é muito bonito. Ele queria até tirar uma foto, né? Eu falei, não tira foto, nem quero olhar, né? E só que quando eu cheguei na casa da minha avó, eu fiquei com muito medo, né? Eu fiquei com medo que o boto viesse atrás de mim, porque o boto tava me olhando, eram 3 botos. E boto cor-de-rosa. E o barqueiro falou, ele falou assim, ó, o barqueiro, quando ele foi para a terra, ele falou assim, olha, tinha 3 botos te observando. O povo lá já está acostumado a lidar com isso. E eu cheguei com a minha avó e falei, ela falou assim, ó, vamos fazer um remédio, né, de folhas com cheiro forte, né, que eles chamam lá com folhas fedidas, eles falam desse jeito, né, e fazer um banho. Ela fez um banho, ela mandou dormir com alho, passou alho em cruz na minha mão, no meu pé, e mandou dormir com alho no bolso. E também passou arruda na minha cabeça para poder o boto não vir à noite. E quando se tem um alho e se passa a arruda, eles não se aproximam. E se, por exemplo, você está no meio do rio, né, e o boto quer te derrubar, porque o boto ele não quer só derrubar a mulher, como ele quer derrubar os homens também. Porque eles são, lá na minha terra a gente fala de malinos, né? Mas vocês dão o nome de judiar, né? O boto ele fica brincando. Para as pessoas que não entendem, acham que o boto está brincando com você, mas eles não estão brincando, eles estão sendo maldosos. Eles realmente querem afundar a canoa da pessoa. Não é para brincar. A gente pode considerar o boto uma entidade? Pode se dizer assim ou não? Não, para gente, Não? ribeirinho, não pode se considerar uma entidade, não. Ele é um encantado, entendeu? É como se fosse um encantado, mas do lado negativo, que não se tem um boto que vem fazer um tratamento, que vem fazer o bem, não se tem isso, conhecimento, né, do boto. Então a gente tem que considerar ele perigoso, né? Sim, na minha terra ele é muito perigoso. E assim, ele não se deve confiar no boto. Ninguém gosta, os ribeirinhos mesmo, dos interior, eles não têm intimidade com boto cor-de-rosa, nem homem nem mulher. Porque quando os pescadores estão pescando, o boto ele quer o peixe só para ele, entendeu? Ele não quer dividir o peixe com o pescador. Então, ele vê o homem pescando, aí ele chama outros botos e começam a ficar mergulhando, boiando, né? Ali embaixo da canoa, fazendo remanso, que a gente dá o nome de. Vocês dão o nome de correnteza, né? E a gente dá o nome de remanso. Então, e aí começa a fazer aquelas ondas e para poder a canoa virar. Aí, nesse momento, a pessoa tem que jogar ou
bago de farinha, né? Que são os grãos de farinha, né? Ou então pimenta malagueta. Porque eles têm muito medo que caia naquele buraco na cabeça deles, que eles têm um buraco aqui. O bucho. E quando você ouvia as histórias da sua avó, dos seus antepassados, você gravou tudo na sua mente, ou você escrevia para depois contar, Ah, ou você tem tudo aqui? eu gravei muitas histórias, mas também tenho muito ajuda da minha mãe, né? Porque ela tem todos registrados, né, as histórias. E também, assim, então tem partes que eu não lembro, eu ligo para minha mãe e ela me ajuda. Ah, essa parte é assim, entendeu? Então, a minha mãe me ajuda nas partes que eu fico em branco, né? De eu lembrar, porque são muitas histórias. Então, assim, as minhas histórias preferidas, lógico, né? Eu tenho decorado na cabeça, porque a minha história preferida era a da Caninana, né? Que é da cobra caninana. Então, assim, porque é da musiquinha, né? Quando a gente, na infância, você gosta da musiquinha. Então, você gosta geralmente das histórias que tem musiquinha, né? E como surgiu a ideia de você fazer o canal Olhos Amazônicos? Alguém te incentivou ou do nada você acordou assim e falou: "Ah, eu vou fazer o canal"? Então, Como foi? eu comecei a perceber que a minha cultura era muito valorizada a partir do momento que eu fui participar de um evento em Brasília. E aí eu fui participar de um jantar nesse evento que era indígena. Só que nesse evento indígena foi só chamado os curadores, né, que dá o nome, né, os coordenadores dos projetos. Sim. E nessa época eu tinha um companheiro que ele é antropólogo e historiador, entendeu? E professor de história. Então, ele se aprofundou desde os anos 90 nas questões indígenas. E ele foi um dos responsáveis de lançar o DVD indígena Guarani. Os índios não tinham CD, ninguém conhecia as músicas indígenas. Ele foi o responsável de levar o conhecimento para, né, expandir o conhecimento dos indígenas. Ele foi o grande responsável por isso. Como ele sempre fazia projeto com os índios, e geralmente era a Petrobras que financiava os projetos indígenas, como eu era companheira dele na época, ele me colocava junto para me participar desses eventos, não como índia, porque eu sou ribeirinha, mas para me ver como funcionava, né, esses eventos, né? E nesse jantar que foi organizado, que só participou diretores de ONG, ele me levou junto para mim participar desse jantar, onde tinha jornalistas. E aí era só gente mesmo de diretores, né? E aí, um italiano e um americano se aproximou de mim, querendo saber de onde que eu era. Só que eu não falo inglês, né? E aí ele disse assim... Aí ele chamou uma tradutora que estava acompanhando eles. E esse americano, ele era diretor de uma ONG lá dos Estados Unidos. Aí ela, falando em português, traduzia para eles. E aí eu falei que eu era da Amazônia, né? Eles ficaram interessados de saber o nome dos peixes. Aí eu falei o nome dos peixes, ele falou que queria saber dos peixes, né? Eu falei. Aí na mesa que eu tava, eles começaram a sentar ao meu lado, curiosos, né? Para saber. Que ela começou a traduzir para o inglês, e as pessoas que falavam inglês começaram a se interessar pela minha cultura. E aí eles me deram um cartão, né, para mim escrever e-mail para eles, só que eu não sei escrever em inglês, né? E aí. Eu também não sei, não. E muito menos falar. Estamos iguais, estamos no mesmo barco. Então, aí eu falei assim, aí eu disse assim, então eu vou. Aí eu vi que eles tinham interesse na cultura amazônica. Aí eles queriam saber das árvores, né, dos remédios medicinais. Então, a partir desse momento, esse meu ex-companheiro falou bem assim: você tem uma cultura linda. As pessoas de fora do país têm um grande interesse
sobre a Amazônia. Só quem pode informar sobre a Amazônia melhor é quem vive lá, quem tem Sim. família lá. Porque pessoas de fora, que nem eu, ele falou na época, né? E pessoas, pesquisadores de fora, eles vão ter que ir lá buscar informações. E geralmente, os ribeirinhos, os indígenas, eles não passam informações todas, entendeu? Eles só passam o que eles querem, entendeu? Então, assim, quem está lá dentro pode muito bem levar isso para o mundo, entendeu? E aí E eu, e aí eu fiquei, pode. aí tá, ele falou assim, faz um livro, eu quero que você faça um livro sobre a sua história. Só que aí ele queria escrever na época um livro, porque ele era ótimo, é ótimo em projetos, né? E ele queria fazer um livro da minha vida. Eu que não quis aceitar esse livro, né? Porque ele falou que era fazer um livro falando sobre todo o meu percurso, né? De como era a vida na Amazônia, como que eu saí, quais são as dificuldades que eu encontrei, né? A relação do homem branco que influenciou na minha vida para poder fazer essa trajetória toda até chegar em São Paulo, né? Então, ele falou que tinha muita gente que poderia se identificar com a minha história, até porque pessoas lá que não conseguem avançar na vida, pessoas que não conseguem encontrar um estímulo, né? Isso poderia ajudar muita gente. Então, ele falou que esse livro ia ser fundamental para as pessoas terem uma base, né? De como uma pessoa lá do meio do mato, sem conhecimento de nada, como que ela conseguiu dar um passo tão grande, né? Para um lugar e ela mudar, assim, de uma vida, né? Uma vida totalmente diferente. Só que aí foi aí que eu comecei a pensar nesse caso. Depois que eu me separei, eu pensei melhor, né? Eu falei assim, é hora, né, de eu ver o que ele insistia de eu levar ao mundo sobre esse conhecimento. Só que eu comecei agora, recente, porque se eu tivesse começado isso bem antes, né, na época que ele queria, né, que foi em 2008, eu não quis levar isso adiante em 2008, né? Eu comecei agora, em 2020. Mas desde 2008 que o interesse sobre a cultura Amazonas, da cultura do Amazonas, é grande, porque principalmente no meio das pessoas lá fora do país, quando eu tô lá, quando eu fui nos Estados Unidos, né? Principalmente Estados Unidos. Quando eu falo que eu sou do Amazonas, as pessoas ficam encantadas, como se fosse uma pessoa de outro planeta, sabe? As pessoas perguntam se jacaré anda na rua, pergunta se a gente usa roupa, todo mundo usa roupa, você pergunta se existe carro, entendeu? Então, assim, E depende do como é a sua lugar. reação quando perguntam? Você dá risada ou você fica Então, séria? Você sempre tem acha que ter alguém. engraçado? Então, sempre tem alguém para traduzir, porque eu não consigo entender, né? Então, eu dou risada, né? Porque eu tenho que responder que o jacaré não anda na rua assim, né? Fica passeando, né? Então, as pessoas têm curiosidade. E assim, já teve pessoas que falaram para mim assim, olha, por que tu não traduz teus vídeos para o inglês? Porque tu vai fazer sucesso no exterior, sabe? Pelas tuas histórias. Só que assim, para você fazer um vídeo para alguém traduzir, envolve dinheiro, né? Tem despesas, as Sim. pessoas não vão fazer de graça. Se tem um tradutor de vídeo, né? Gasta dinheiro. Então, isso não é o momento. Quem sabe futuramente, né? Então, Gasta dinheiro e tempo, né? justamente. Eu acho que Eu, agora na pandemia talvez tenha mais tempo, né, para as pessoas fazerem vídeos em casa, mas também é um tempo difícil de você estar bem, né, para poder gravar um vídeo. Eu acho, né? Como você se sente nesse tempo de isolamento, de pandemia? Você se sente animada todos os dias? Eu acho que não, para gravar um vídeo. eu particularmente, eu gosto muito, sabe? Eu tô adorando gravar vídeos. Eu tô adorando, porque assim, eu tô falando do que eu gosto, sabe? Eu tô falando da minha cultura, do que o meu avô falava. Eu tenho muitas coisas para falar nos vídeos, sabe? Eu tô fazendo tudo por etapa, porque assim, se eu for começar a falar da minha vida, de como eu vivi, as pessoas vão começar a perguntar do antes, entendeu? Como que era antes? Não sei o quê. Então, já vou começando do que era antes para depois, aí, entendeu?
Porque se for... Então, todo dia, assim, mais ou menos, você tem vontade de gravar o vídeo, você tá animada. Sim, eu tô animada. Eu comecei, eu falhei na segunda e na terça de gravar, porque eu viajei para Campos do Jordão, né? Aí eu fiquei lá no Campos do Jordão, foi quarta, quinta e sexta. Aí nesses dias eu gravei os vídeos, né, e consegui colocar. Só que quando cheguei em casa, tinha muita coisa para fazer, porque assim, eu não consigo ter pessoas trabalhando na minha casa, sabe? Eu me sinto. A minha privacidade parece que é invadida, sabe? Eu não consigo me sentir à vontade. Então, Sim, eu sou assim também. então, assim, se eu tô gravando, eu tinha uma pessoa aqui, se eu tô gravando, a pessoa tá ali observando o que eu tô fazendo e vai levar para as pessoas o que eu faço, ou deixo de fazer, o que eu compro, ou deixo de comprar, entendeu? O que eu como, sei lá. E fica sabendo muito da sua vida. E eu me sentia muito invadida, sabe? Então, assim, aí eu preferia falar assim, eu prefiro eu cuidar da minha casa, só que é um serviço muito pesado, porque além de cuidar da casa, eu tenho que como é que fala? Vocês falam, regar as plantas, que eu gosto de plantas, né? Para me regar minhas plantas, eu levo mais de 1 hora, porque é muita planta. Então, assim, e depois tenho que gravar vídeo. Não é só gravar o vídeo, eu não posso gravar vídeo da minha cabeça, entendeu? Eu tenho que primeiro fazer um roteirinho do meu vídeo, para mim não me perder no que eu vou falar. Então, assim, eu já sei que eu vou falar, entendeu? Eu já tenho na minha cabeça. Você ensaia antes, né? Não é nem ensaiar, eu nem ensaio. Na verdade, eu escrevo, eu leio o que eu vou falar. Tá entendendo? É assim que eu faço Uhum. meus vídeos. Então, é assim, antes de eu fazer um vídeo, eu já sei as histórias na cabeça, né? Eu tenho as histórias. Aí eu faço um roteiro e aí eu vou ler. Para poder, tipo, eu não repetir muito o porquê, né? Exemplo, né? Por quê? Tá entendendo? Porque já teve seguidores no YouTube que não comenta no YouTube, mas vem comentar em particular, que eu não sei porquê, não sabe? E já veio falar assim, olha, teve um vídeo seu que você colocou, disse 3 vezes seguido. Tipo assim, né? Aí quase eu respondi assim, moço, eu não sou profissional, eu tô colocando... Dá vontade de falar, cuida da sua vida, né? Ele falou assim, você falou 3 vezes e disse na mesma frase. Então isso eu tenho que tomar cuidado, por isso que eu faço o roteirinho, para mim não repetir o disse, entendeu? Porque tem gente que repara isso, porque se eu fosse falar da forma que eu falo do Amazonas, ninguém ia entender. As pessoas não Mas entenderam. na minha opinião, eu acho que você deve fazer como você se sente bem. Porque sempre vai ter alguém para criticar, para falar mal. Nesse mundo sempre tem alguém que fala mal das coisas. Justamente. Justamente. Aí eu fiquei assim, isso você deixa você tenso, sabe? Eu fico tensa, porque eu falo assim, nossa, eu repeti 3 vezes o disse numa única frase. E aí, então, por isso que eu faço o roteiro. Mas eu não ensaio, não, porque se eu for ensaiar, eu vou ficar mais tensa, porque eu vou achar que eu vou errar, entendeu? Sim. E E, você grava e posta o vídeo, você faz tudo sozinha, então, né? A produção é toda feita por sim, você. tudo só eu que faço. No início, quem me ajudava era a minha filha, né? Porque eu tenho uma filha de 17 anos. E essa geração, você coloca na mão uma coisa, parece que já nasceu sabendo, né? Então, assim, eu não sabia fazer como que é? A vinheta, né? Eu não sabia fazer a tela final. Então, ela pegou o vídeo, né? Assim, tipo, 5 minutos, mesmo que 5 minutos foi rapidinho, né? Exemplo, eu não consigo colocar, até agora eu não consigo colocar a indicação dos filmes, né? Da tela final do vídeo, né? Do YouTube, eu não sei, ela que coloca para mim. Mas adolescente não tem paciência, né? Tem hora que ela, não vou colocar agora não, entendeu? É bem isso mesmo. Às vezes minha mãe me pede ajuda para mexer no celular também, às vezes eu não tô com paciência. Tá vendo? Eu gostaria de te perguntar, só para aproveitar, o pessoal que está assistindo aqui,
Quem Hum. quiser saber mais, quem não conhece ainda, dá uma olhada lá no YouTube, o canal da Elisiane, Olhos Amazônicos. Tem histórias bem legais lá. Elisiane, uma pergunta. Tem alguma história do seu canal que você gosta mais ou gostou mais de fazer? Ah, como eu te falei, a minha história preferida da infância, né? É a Caninana. Tanto é que foi a primeira história que eu contei no YouTube, porque foi a primeira que eu amava, né? Então, assim, claro que tem várias histórias legais, mas por eu gostar mais da Caninana, foi o primeiro vídeo que eu coloquei, porque ficou muito gravado na minha cabeça que a minha avó contava, né? E meu avô desde da infância, desde pequena. Então, a musiquinha registrou na minha cabeça. Então, essa é a história que está sempre com você, né? É, É a a que você mais Caninana. gosta, É, só tanto no vídeo quanto na sua vida pessoal, né? justamente, é claro que na história da Caninana, para não ficar muito longo, né? Porque tem pessoas que não têm muita paciência de ouvir a história, né? Então, a parte que tinha que falar da Caninana, que se corta a cachorrinha em pedaços, né? Ela se então coloca em 3 pedaços, né? E teve pessoas que eu fui criticada, claro que não colocou no comentário lá, não comentaram no vídeo, mas me chamou no privado e falou assim: olha, teus vídeos do YouTube é pesado para criança, porque você fala que você fala na sua história que tem que cortar a cachorrinha no meio. Isso é mutilar um animal. E o Então, que que você falou? O que que você respondeu? eu falei, olha, essa história não é de Disney, né? Porque se você for ver a história da Disney, é tudo bonito, não tem nada dolorido, não tem sangue, né? Mas na história da Ribeirinha, é real as histórias e as crianças antigamente ouviu a história e ninguém ia cortar os animais porque ouviu a história. Hoje em dia, se as crianças ouvem, diz que é proibido, porque não sei o quê, é mau exemplo, né? Mas eu respondi para essa pessoa, que é uma advogada, né? Aí ela falou assim: olha, a história é muito boa, porém não é bom para criança, porque você fala na sua história que tem que cortar a cachorrinha, envolve, envolve sangue, envolve sangue, e assim, as mães não vão gostar de ver esse vídeo, e eu recomendo você não deixar as crianças verem. Só que o Aí YouTube, você falou para ela assim, é só você não deixar sua filha ou seu filho ver. Tira as justamente. crianças da sala. É verdade. E aí eu falei assim, quando eu peguei o vídeo, né? Toda vez que eu coloco um vídeo, o YouTube ele já manda para mim uma mensagem que perguntando se é vídeo, né, para criança, né? Se não é, né? Aí eu coloco lá a opção que não é para criança, para mim não ser, né? Policiada, né? Ou seja, né? Colocarem lá alerta, né? Tá mandando dilacerar os cachorros, né? Justamente. E a outra história, assim, a minha história preferida é Caninana, mas eu gosto muito das histórias do Jurupari, porque eu sentia medo. Toda vez que o meu avô contava as histórias do Jurupari, eu sentia assim, muito medo, principalmente quando eu ia para a floresta. Então, assim, eu nunca gostava de ir atrás. E nem a minha avó gostava de colocar eu atrás no caminho, porque ela dizia que criança tem que ir na frente, na roça ou na floresta, porque se vir atrás, pode vir uma cobra ou qualquer animal e atacar por trás, entendeu? Então a criança tem que ir na frente no caminho, porque se encontra uma cobra, eles vão lá e cortam a cobra. Não tem... Os ribeirinhos, eles cortam a cobra, não tem essa, coitada da cobra, tem que manter. Porque ela fala assim, se você olhar a cobra como coitada, ela não vai ter pena de você, não, ela vai te picar. Ela não vai te olhar com um olhar de dó, de pena, né? Ela vai te matar, te comer, né? É, Justamente. Então, do Jurupari, né? Eu gosto da história do Jurupari. É a minha história preferida. Todas as histórias do Jurupari.
A história do Jurupari, eu vou contar outras histórias que tem bem legais. Eu contei só uma do Jurupari ainda, que está no canal, mas eu vou contar as outras e vou contar como que é o Jurupari de verdade, entendeu? Porque tem o Jurupari de verdade, ele tem um Jurupari de verdade. Como é que ele é o Jurupari antes de ele se transformar em um bicho e antes de ele se transformar em um homem? Porque ele pode se transformar em duas coisas, em um ser humano, de qualquer forma, seja homem ou mulher, como ele pode se transformar em um bicho assustador. Só que antes desses dois, tem um Jurupari real de como é que ele é, que na história eu vou contar. Mais na frente eu vou contar o Jurupari, como é que ele é de verdade, entendeu? É algo que eu achei bem legal quando você conta histórias, né? Quando você está contando no vídeo, eu observei, na verdade, achei bem interessante, é que além de narrar a história, você contando, você também interpreta o personagem. Você muda a voz quando você vai fazer a voz do personagem que é o homem, ou do personagem que é um pouquinho mais velho, ou da criança. Você tem essa jogada de trocar as vozes, né? Eu acho bem legal. Como você pensa nisso? Você pensa ou você faz na hora? Então, agora recentemente, do outro vídeo, eu não consegui fazer a voz, né? Porque minha garganta estava doendo. Então, assim, eu falei assim, não, eu não vou fazer, né? Porque era legal se tivesse um homem junto para fazer a parte do homem, né? Mas aí, então, eu teria que fazer a parte do homem. Mas eu faço essa parte porque, assim, quando chega a parte do homem, vem automaticamente, né? Assim, não é a voz da mulher. Então, e também meu avô fazia isso, então ficou na minha cabeça, né? Quando ele contava a história, ele Legal, imitava a legal. voz da mulher, tá entendendo? E a minha avó imitava a voz do homem. Então, assim, ficou registrado essa parte. E a outra história que eu gosto muito é a história do que aconteceu com a minha prima. Que hoje a minha prima, ela é uma cobra. Ela é cobra mesmo. Ela é metade cobra e ela é metade gente. Meu avô falou que ela só não virou cobra 100% por causa que os espíritos falaram que quando a pessoa ela é batizada, de qualquer forma, não importa a religião, eles não conseguem transformar a pessoa totalmente. Se ela é uma pagã, né, que ela nunca foi batizada, ela se transforma naquele bicho, entendeu? Ou numa cobra. Exemplo, né? Ela pode se transformar numa cobra. Porque geralmente são as cobras. As cobras no Amazonas, elas são um grande pivô, assim, a responsável, né, dos encantamentos. São as cobras. As cobras no Amazonas, todo encantado tem nome. Exemplo, tem um encantado que o nome dele é Cascudo, que é uma cobra. O nome dele é Cascudo. E ele mora debaixo da terra, né? Debaixo da terra onde tem a água. A cidade era maior. Só que quando a cobra, as pessoas fazem muito barulho para a cobra, ela fica revoltada. E ela se move. Quando ela se move, ela derruba um pedaço de terra. Ela tira um pedaço bem grande da terra. Não se Esses pode seres brincar. encantados? Esses seres Hã? encantados, inclusive sua prima, você não consegue mais ver? Não dá mais para ver ou dá para ver? Não, Sei lá. não dá para ver. Só quem consegue ter não com ela, mas com a cobra que a levou, é só os curandeiros. E tem que ser Uhum. curandeiros fortes, não é qualquer curandeirozinho não que só sabe mexer com uma receitinha, não. São só os curandeiros que já nasceram com a mediunidade muito aflorada que consegue dominar esses encantados. Porque se fosse os curandeiros que aprenderam com professores aí, porque diz que tem mediunidade, não, isso daí não vai funcionar, não. Só funciona para a pessoa que nasceu desde pequeno já vê espírito e que não precisa de ninguém para aflorar, não. Ele vai aprender sozinho, orientado pelo próprio espírito. Esses têm o dom da cura, têm o dom de falar com os espíritos encantados e até dar ordem para trazer os espíritos encantados. Claro que não são eles, são os espíritos de luz, né? Que te dá o nome de luz aqui, né? Lá são os caboclos, né?
Mas não é qualquer caboclo também, tá? Os espíritos da Amazônia tem vários tipos de caboclo, né? E o caboclo que meu avô recebia, porque se você for ver o nome sacaca na internet, tem vários sacaca. Só que do meu avô é a mesma coisa que tiver vários nomes, né? Tipo Tupã, exemplo, né? Tem o nome Tupã. Tupã, se teu nome é Tupã, tem vários nomes Tupãs que a pessoa pode colocar. Qual dos Tupã, entendeu? A mesma coisa são os sacaca. Tem várias, como é que fala? Várias etapas de sacaca. O sacaca que o meu avô recebia foi um dos primeiros sacaca a habitar na floresta amazônica, que naquela época não existia ninguém, assim, não existia casa, não existiam outras pessoas, era uma mini aldeia indígena e o resto era tudo floresta. Antes de tudo. Então, esse espírito tinha o conhecimento de todas as ervas medicinais na floresta amazônica. Então, qualquer problema de saúde que se levava para esse espírito, ele resolvia, porque ele sabia as árvores para tratar doenças. Então, assim, todas as doenças que eram de natureza, tudo se resolvia. Quando era doenças com feitiçaria, a doença, se fosse logo tratada, levada imediatamente, a pessoa era curada. Mas se passasse muitos dias, não tinha mais como tratar, porque a doença avançou e o feiticeiro era muito forte. Mas... E eu estou gostando muito da nossa conversa. Tem várias perguntas que eu quero fazer, mas acho que não vai dar tempo. Eu gostaria de te perguntar. Prima. Deixa eu falar minha... Tá, pode falar, termina. A minha prima, tem várias histórias da cobra. A minha prima, ela hoje em dia ela é escrava. Ela é escrava da cobra, na cidade da cobra, porque no Rio Amazonas, embaixo do rio, lá embaixo da terra, lá no fundo, tem uma cidade. Meu avô disse que tem uma cidade muito bonita. Mas é uma cidade... E qual é o nome? Não sei o nome, não. Cidade das Cobras. Mas tem uma história que eu vou contar que se chama As Ilhas das Cobras, sabia? Tem uma história que eu vou contar. Mas a cidade, lá no fundo do rio, o meu avô disse que tem uma cidade muito bonita, que é uma cidade que ela é muito mais bonita do que essas cidades daqui. Ele falou que é uma cidade que não se compara com as cidades daqui de onde a gente vive. Que é uma cidade muito linda e que só moram os encantados. Tá entendendo? Você acha as cidades daqui de São Paulo bonita? Eu gosto muito. Eu aprendi a gostar de São Paulo, sabe? Você não sente falta de lá? Do Amazonas? Eu sinto falta do silêncio, porque quando estou gravando o vídeo aqui, eu fico de saco cheio na hora que estou gravando. Por quê? Não do vídeo, né? Por causa do barulho da moto, né? Por causa do barulho da moto, por causa do barulho do carro, né? Aí eu falo, aí eu tenho que parar o vídeo para começar tudo de novo, esperar a moto passar, esperar o carro passar, o barulho do carro, né? Aí eu teria que dá vontade de xingar, né? Justamente. Aí eu fico, meu Deus, como eu queria gravar na natureza, porque lá só vou escutar o barulho dos pássaros, né? Os cantos dos pássaros, do rio, né? O barulho do rio. A melhor trilha sonora é de lá, né? Do Amazonas, né? Justamente. Dos pássaros, dos animais. E assim, eu aprendi a gostar de São Paulo, mas eu sinto muita falta da Amazônia, do silêncio, das estrelas, porque quando você olha para as estrelas no Amazonas, quando você está olhando, a estrela e a lua parece que está bem perto de você. Você olha que a sua percepção é que você vai pegar uma vara e encostar no céu, porque é muito baixo as estrelas. Mas isso, claro que não é baixo, né? É só a percepção. Mas é porque não tem poluição. Então, as estrelas você vê direto estrela cadente, você vê aquele céu tudo estrelado. Meu Deus, é a coisa mais linda. Você ouve grilos, barulho de sapo,
sabe? É muito bom. Vagalume, na noite você vê aquele monte de vagalume, sabe? Parece aquelas árvores de Natal, um monte de vagalume. Isso daí eu Eu sinto imagino, falta. deve ser bem bonito. Eu mesmo gosto de lugares assim, que tem bastante árvores, bastante animais. Eu já não gosto tanto de cidade, que tem muito carro, muita fumaça, muita gente aglomerada. Justamente. E assim, eu aprendi a gostar de São Paulo, né? É, assim, porque quando a gente vai para a cidade, a gente aprende a gostar do entretenimento, né? Isso. Começa a gostar também da diversidade que a cidade oferece, que são as roupas, a vaidade, né? A As gastronomia, músicas. as músicas. Você vê belezas diferentes, você vê pessoas diferentes, é muito diferente do Amazonas, porque o povo lá é tudo igual. Quando você vai para a cidade grande, você vê todo tipo de gente. E você Então, acha que o pessoal daqui de São Paulo é acolhedor? Você acha que as pessoas aqui são legais? Porque olha, todo mundo aqui que vem de fora fala que quem é de São Paulo são pessoas frias, mais, como fala, introspectivas, mais tímidas entre elas, sabe? Tanto que falam que não existe amor em São Paulo. Você concorda ou você discorda? olha, eu assim, sinceramente, na minha opinião, eu acho também os paulistas frios e individualistas. Desculpa, não sei se tu é paulista. Tu é paulista? Eu concordo com você também. Eu também concordo. Então, assim, minhas amigas geralmente é carioca, mineira, paulista. Claro que eu tenho amigas paulistas, mas assim, elas são muito na delas. Se eu não procurar, elas não são muito de procurar, sabe? Elas não são muito de vir na sua casa. Elas não gostam muito elas não gostam de receber as pessoas na casa delas, assim. Então, essa coisa de tomar chá com biscoito não tem, né? Só se for em ocasião especial, de aniversário, né? Essas coisas, um jantar. Mas não assim, hoje eu vou na tua casa, vamos conversar. Não, não existe, sabe? Uhum. Então é É, diferente. Ah. pode terminar, pode terminar. Mas então, o que eu penso, né? É assim, eu aprendi a gostar de São Paulo. Quando eu fui no Amazonas esse ano, eu fui lá visitar minha família. Eu não consegui ficar muito tempo. Eu não sei porque eu me acostumei a São Paulo, a temperatura de São Paulo. Porque quando eu cheguei lá no Amazonas, eu senti uma grande coceira no corpo, porque eu tinha que ficar o tempo todo de camisa de manga comprida, por Lá é causa mais do quente, né? sol. Sim, é bem mais quente. É úmido, então você entra, você toma banho, né? Você entra no chuveiro, você sai do banho, você seca seu corpo e você já está suando novamente. Você já tem que voltar de novo para o chuveiro. E a água é gelada, porque se você tomar banho com o chuveiro morno, você vai ficar. Então lá é muito quente. E assim, eu estranhei o clima. E olha que eu sou amazonense. E eu acho que porque, como eu estou muitos anos em São Paulo, eu já moro aqui há 12 anos, eu Ah, vou já no tem Amazonas bastante tempo já. já há bastante tempo. Eu perdi muito meu jeito de falar do Amazonas. Muitas coisas. Eu falava de outra maneira. Eu fui aprendendo a falar com os paulistas, sabe? Eu não falava desse jeito como eu falo agora. Eu mudei bastante. E assim, quando eu cheguei no Amazonas, eu senti muita coceira no corpo por causa do calor, eu tinha que ficar de manga comprida. E quando eu morava lá, eu gostava de ficar de shortinho, de regatinha, sabe? Porque era muito quente. E assim, eu não sentia coceira. E agora eu falei assim, por que eu tô assim? Só porque eu tô morando numa cidade grande agora? E também eu comecei a estranhar outras coisas, como não tem trem, não tem metrô. Os shoppings é muito diferente do shopping de São Paulo, sabe?
e a cidade lá não é viva como... Eu tô falando de Manaus, né? Eu não tô falando lá da minha terra, não, porque na minha terra mesmo, lá só tem uma pracinha, na minha terra, só tem uma pracinha que o povo vai para lá de noite. Quando é 10 horas da noite, não tem mais ninguém na rua. Todo mundo tá nas suas casas. A cidade fica isolada. Então, não, E para assim, chegar lá é só de ônibus ou de quê? Dá só de carro ou de ônibus que dá para não tem chegar lá? carro para, não tem como chegar de carro na Não minha vai? terra. Você tem que ir para Manaus. De Manaus você tem que pegar um barco, um dia de barco viajando até a minha terra. Então você vai passar, você sai de Manaus às 5 horas da tarde, nem 5 horas, é 3 horas da tarde, e você só vai chegar no dia seguinte às 6 horas da manhã viajando de barco. Se você Que quiser legal! ir, se você quiser ir para uma cidade vizinha chamada Itacoatiara, você sai de Manaus, pega um carro até Itacoatiara. De Itacoatiara tem que pegar um barco ou uma lancha até a minha cidade. Que se for uma lancha, rápido, você chega em 1 hora. Se for um barco, você leva mais tempo, entendeu? É Muito longe. bom. Quem sabe um dia eu vá para lá. Elisiane, não querendo te cortar, mas a nossa live ela tem duração de 1 hora. E se passar Uhum, disso, o Instagram ele derruba. Ele acaba com tudo. uhum. É, só para fazer os comentários aqui, aí você deixa a sua fala final. O Antônio, ó, ele comentou aqui para você, o seu fã, o Antônio. Elisiane, gostei muito da sua live. Achava que você era tímida, mas você é comunicativa, viu? Obrigada, muito Você obrigada. disse que você era tímida, mas você é bem comunicativa mesmo, eu concordo com ele. Eu sou tímida, eu É, sou tímida. Eu me não acho parece. tímida, mas eu Elisiane, sou. antes da gente encerrar, eu gostaria que você dissesse uma frase ou uma mensagem para os seus Ih, vai cair. fãs, para eles. Vai cair? Vai, olha aí, é melhor terminar. Se tu quer gravar, vai ter que cancelar. São 19. Ah, então eu quero agradecer. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Gostei muito de Até. falar com você, Elisiane, e a gente se vê aí. Quem quiser, quem não sabe mais, pesquisa lá no YouTube. Olhos Amazônicos, o canal da Elisiane. Elisiane, manda um beijo aí pro pessoal. Beijo, foi um prazer falar com você. Muito obrigada, meus amigos. Obrigada. Obrigado, tchau, boa noite. Obrigada, tchau.